Ser mãe solo é acordar todos os dias com uma força que ninguém vê. É abrir os olhos antes do sol, preparar o café, vestir o uniforme, pentear o cabelo do filho, enquanto tenta, no meio do caos, lembrar quem você era antes de tudo isso. É ouvir "você é forte", como se fosse um elogio, quando na verdade o que você queria mesmo era poder descansar só por um dia. É sorrir pro mundo, mas no fundo sentir falta de alguém que olhe para você e diga: hoje é a sua vez de ser cuidada. A maternidade solo carrega um tipo de solidão que o mundo não entende. Você ama com todas as forças, mas às vezes, no silêncio da noite, sente que ninguém te enxerga por inteiro. As mensagens das amigas foram ficando mais raras, as saídas mais distantes, as conversas sobre você, quase inexistentes. A sua vida social foi sendo engolida pela rotina, pelos boletos, pelas demandas, pelas urgências que não esperam. E sem perceber, você foi se tornando uma mulher que só existe em função dos outros. Mas e você? Onde ficou a mulher que sonhava, que ria alto, que gostava de se arrumar, de dançar, de conversar sem pressa? Onde ficou o brilho daquela mulher que existia antes da culpa, antes do cansaço, antes de precisar ser forte o tempo todo? Talvez você tenha esquecido, mas ela ainda está aí, sufocada, silenciosa, esperando ser lembrada. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre a mulher que vive dentro da mãe. Sobre a culpa que sufoca o prazer. Sobre o medo de parecer egoísta quando, na verdade, tudo o que você quer é existir como mulher também. Porque a verdade é que ser mãe solo não deveria significar viver só. Você tem direito ao descanso. Você tem direito ao amor. Você tem direito ao riso, à leveza, à dança, à conversa sem pressa. Ser mãe solo não te faz menos mulher, mas se esquecer de você mesma, isso te rouba tudo o que há de mais bonito. Quantas vezes você quis sair e desistiu porque não tinha com quem deixar seu filho? Quantas vezes você se arrumou, se olhou no espelho e pensou: pra quê? Quantas vezes sentiu culpa só por querer um tempo para você? Você não está sozinha. Milhares de mulheres vivem o mesmo dilema todos os dias, tentando equilibrar a vida, o amor, os sonhos e a maternidade. Mas no fundo, existe um desejo que grita dentro de cada uma delas: eu quero me reencontrar. E esse reencontro começa quando você entende que cuidar de si não é abandono, é sobrevivência. Quando você se permite ser feliz, você ensina ao seu filho que amor próprio também é forma de amor. A vida social de uma mãe solo não precisa ser um luxo distante. Ela pode ser um respiro. Pode ser um momento de reconexão com a mulher que você sempre foi. Hoje eu quero que você se veja de novo. Não apenas como mãe, mas como mulher poderosa e aquela que encara o cansaço, mas ainda sonha. Aquela que mesmo sozinha, nunca deixou de lutar. Aquela que talvez tenha esquecido o brilho, mas ainda carrega a luz. Porque o despertar das poderosas não começa quando tudo fica fácil. Ele começa no exato momento em que você decide que não vai mais se apagar. Então, respira fundo. Esse vídeo é um espelho, e talvez pela primeira vez em muito tempo, você vai se enxergar nele. Vamos juntas entender como é possível equilibrar maternidade e vida social sem culpa, sem medo e com o poder de ser, antes de tudo, mulher. Ser mãe solo é um ato de coragem. Mas também é um ato de renúncia, e muitas vezes essa renúncia começa por você mesma. Você renuncia às festas, aos jantares, aos convites de última hora. Renuncia ao batom vermelho, ao salto, ao tempo no espelho. Renuncia à leveza de dizer sim para a vida, porque ela te ensinou que quase tudo depende do seu não. E assim, sem perceber, você vai se isolando. Não porque queira, mas porque o mundo te empurra para isso. A sociedade olha para a mãe solo com aquele olhar misto de julgamento e piedade, como se ela tivesse que provar o tempo todo que é boa o suficiente. Se sai demais, é irresponsável. Se fica em casa, é apagada. Se namora, é mal falada. Se não namora, é carente. Parece que não existe um meio-termo aceitável para você. Mas sabe o que existe? A sua verdade. E a sua verdade é que você sente falta de gente. Falta de abraço, de conversa adulta, de risada alta, de sair sem pensar no relógio. Falta de olhar para si e se reconhecer além do papel de mãe.
Mas o medo da culpa é cruel. Você sente culpa por querer sair, culpa por deixar o filho com alguém, culpa por se divertir, como se a felicidade tivesse que ser merecida, parcelada, conquistada com esforço. Só que deixa eu te contar uma coisa: culpa não educa, ela adoece. A culpa te faz acreditar que ser uma boa mãe é se anular, quando, na verdade, ser uma boa mãe é mostrar que o amor pode coexistir com o autocuidado. E é aí que começa a virada. O primeiro passo para resgatar sua vida social não é voltar para a balada, nem se forçar a ser quem você era antes da maternidade. O primeiro passo é permitir-se existir fora da função materna. É marcar um café com uma amiga sem se justificar. É assistir um filme sozinha e rir alto. É colocar uma roupa bonita só para você. É conversar com alguém que não te chame de mãe. São pequenos gestos, mas eles te devolvem pedaços de quem você é. A mulher que existe dentro da mãe não morreu. Ela só está cansada, esperando um espaço para respirar. E sabe o que é mais bonito? Quando você começa a se cuidar, o seu filho percebe. Ele vê o seu sorriso de volta. Ele sente a sua energia diferente. E sem precisar de palavras, ele aprende que a felicidade da mãe também é importante. E não tem problema algum querer amor. Não tem problema sonhar com uma relação, com amizade, com companhia. Você não é egoísta por querer ser amada, você é humana. E mulheres humanas também merecem amor, carinho e tempo para si. Mas o mundo não vai te devolver esse tempo. Você precisa tomar de volta. Porque enquanto espera as condições perfeitas, o tempo passa, e com ele, a mulher que você é, vai se apagando um pouco mais. A vida social de uma mãe solo não precisa ser cheia de glamour. Ela só precisa ser real. Talvez sejam encontros simples, risadas em casa com as amigas, uma caminhada com fones e uma boa música, uma conversa no parque enquanto o filho brinca. São nesses pequenos respiros que o seu coração volta a bater no ritmo da mulher que você é. Mas para isso, você precisa quebrar 2 bloqueios: a culpa e o medo. A culpa de achar que se cuidar é abandonar, e o medo do que os outros vão pensar. Quando você liberta esses 2 pesos, algo mágico acontece. Você começa a viver com mais leveza. Você entende que não precisa escolher entre ser mãe ou ser mulher. Você pode ser as duas e ser incrível nas duas. A mulher poderosa não é a que tem a vida perfeita. É a que se olha no espelho e, mesmo com olheiras e cansaço, ainda consegue se enxergar com amor. É a que reconhece o próprio valor, mesmo quando o mundo esquece de reconhecer. É a que não espera mais permissão para existir. Você pode reconstruir sua vida social aos poucos. Pode começar com uma mensagem para aquela amiga que você sente falta. Pode aceitar o convite para sair, sem precisar justificar o porquê. Pode se permitir conhecer pessoas novas, não para preencher um vazio, mas para celebrar a mulher que você está redescobrindo. O segredo está em uma palavra: equilíbrio. Nem se anular, nem se culpar, mas entender que sua felicidade é parte essencial da felicidade do seu filho. Ser mãe solo é um desafio diário, mas também é uma oportunidade de renascer, mais forte, mais consciente e mais dona de si. É olhar para a vida e dizer: eu posso ser amor, mas também posso ser liberdade. Eu posso cuidar, mas também posso viver. E esse é o começo do seu despertar. Quando você entende que o amor que você doa precisa também voltar para você. Porque uma mulher que se sente viva, confiante e conectada com quem é, cria um lar onde o amor não é peso, é presença. Agora, imagina por um instante que a sua vida começa a mudar. Não de repente, mas aos poucos, com gestos simples, quase imperceptíveis, mas poderosos. Você acorda e sente vontade de se arrumar. Coloca aquela roupa que estava guardada há meses, passa um batom e se olha no espelho com outro olhar. Não é mais a mulher cansada tentando sobreviver. É a mulher que está voltando a viver. O seu filho te vê sorrir, e o sorriso dele fica diferente. Porque quando uma mãe se reencontra, o mundo inteiro dela muda de cor. Os dias continuam corridos, as contas ainda existem. Os desafios não somem. Mas dentro de você algo mudou. Você voltou a ser dona de si. Você aprende a dizer sim para o que te faz bem e não para o que te esgota. Aprende a se permitir descansar sem culpa, a amar sem medo, a sair sem se justificar.
Aquela culpa que antes te travava começa a perder força. E o medo do julgamento se transforma em uma certeza: a mulher que você é não morreu. Ela só estava esperando coragem para florescer. Agora você tem uma rede de apoio, não porque alguém te deu, mas porque você criou. Você se cerca de mulheres que te levantam, que te entendem, que falam a mesma língua da força e da vulnerabilidade. Você começa a viver o que antes parecia impossível: ter uma vida social saudável, leve e alinhada com quem você é. Você descobre que pode ser mãe e ainda assim ter tempo para o que ama. Pode dançar, rir, amar, sonhar, sem que isso tire o seu valor de mãe. Porque ser mulher não é o oposto de ser mãe, é a base que sustenta tudo. E nesse novo capítulo, você não se sente mais sozinha. Você entende que o poder não vem de ter alguém ao lado, mas de ter você mesma por inteiro. Essa é a mulher poderosa que desperta. Aquela que não espera mais o mundo aplaudir, porque aprendeu a se aplaudir sozinha. Aquela que não busca aprovação, mas expansão. Que olha pro espelho e reconhece sua própria força, sua beleza, sua luz. Ela não quer só sobreviver. Ela quer viver, florescer e inspirar outras mulheres a fazerem o mesmo. E quando ela cruza o olhar com outra mãe solo cansada, ela sorri com ternura. Porque agora ela sabe o que dizer: você também pode. Só precisa se lembrar de quem é. Talvez, nesse momento, você esteja sentindo algo diferente aí dentro. Uma mistura de saudade, coragem e vontade de começar. Porque pela primeira vez em muito tempo você se enxergou. E percebeu que existe uma mulher aí dentro, viva, pulsante, pronta para renascer. Mas eu quero te contar um segredo. Esse despertar não precisa ser solitário. Você não precisa descobrir tudo sozinha, tropeçar, se perder e tentar se reconstruir no escuro. Existe um caminho. E ele foi criado para mulheres como você, fortes, cansadas, mas cheias de amor e vontade de florescer. O despertar das poderosas é mais do que um treinamento. É um reencontro. Um espaço onde você vai aprender a cuidar de si sem culpa, a colocar limites com leveza, a recuperar sua autoestima e a reconectar-se com a mulher que você sempre foi. É o passo que separa a mulher que sobrevive da mulher que vive. Lá, você vai descobrir que não está sozinha, que existe uma irmandade de mulheres que entenderam que o poder não é ser perfeita, é ser real. É olhar para a dor e dizer: eu escolho me curar. É olhar pro espelho e dizer: eu me escolho. E se esse vídeo tocou você? Se alguma parte dele fez o seu coração bater mais forte, é porque está na hora. A hora de parar de adiar o seu recomeço. A hora de dizer: chega de me esconder atrás da rotina. A hora de se tornar a mulher poderosa que o mundo precisa ver, e que você precisa reencontrar. Clica agora no link da descrição, ou no primeiro comentário fixado, e vem com a gente viver o seu despertar das poderosas. Porque o seu poder não acabou. Ele só estava adormecido. E o mundo está pronto para ver você brilhar de novo. Você só precisa dar o primeiro passo. O resto, a gente caminha juntas.